associação que existe. Eu acho que o link dele caiu, agora foi a vez dele ter caído. Mas isso acontece, né? A gente consegue imaginar. Estamos há 2 anos e meio nesse mundo. Aí, o Fernando está de volta com a gente. Deixa eu ficar. Ô, Fernando, tá tudo bem? Então, a gente está há 2 anos e meio nesse mundo virtual, e aí a gente tem que se adaptar. Ô, Fernando, seja bem-vindo de volta. Oi, estão me ouvindo de novo? Desculpa, caiu a ligação, caiu o sinal aqui. Então, com esse intuito, as pessoas nos procuraram. A gente procurou uma outra associação que existe, como eu falei, e aí o que acontece? Eles queriam que a gente adquirisse, né, e seguisse a metodologia deles. Então, não teríamos essa liberdade de cada um, pela sua expertise, pelo seu período de experiência e pela sua bagagem própria, poder aplicar aquilo diferenciado. Teríamos que adequar a um padrão deles. E a gente falou, bom, isso não é legal, porque cada um tem sua experiência. Temos até educadores com livros, como o Emerson mesmo, com livros baseados em sua própria metodologia. E aí, baseado nisso, o Grinaldo, que acompanhava o nosso trabalho, e até pela ONG, que nós três participávamos juntos, eu, Cleito e o Grinaldo, que é uma ONG bem gasto, voltada para a educação financeira, ele falou assim, cara, vamos abrir então a nossa própria, né? Assim, a gente não tem que seguir um padrão e fazer com que todo mundo tenha a liberdade de aplicar a sua própria metodologia e seguir com pessoas que têm esse mesmo propósito de trabalhar a educação financeira. E aí foi aí que surgiu a POEF, né? E aí começamos a trabalhar regional, né? Aqui em São Paulo. Mas como a gente tinha uma bagagem, muitos contatos pelas lives que a gente fazia pela Nortear, pelo canal da Nortear, achamos interessante estender isso, né, para algumas regiões. Daqui a pouco foi uma coisa se estendendo, pessoas interessadas, e aí foi para, depois de um ano, quase mais de um ano, a gente conseguiu âmbito nacional, e também estamos aí em alguns países que eu vou falar na apresentação. Mas é daí que surgiu a POEF, e o intuito desse realmente é falar, é trazer experiências de educadores financeiros que possam compartilhar isso. No começo nós éramos criticados, as pessoas falavam assim, ah não, vocês são doidos, vocês vão juntar concorrentes. E aí eu parti do princípio da ideia de que a gente aqui não faz isso, a gente não junta concorrentes, a gente aqui, nós aqui, somos como correntes, na verdade, entende? Porque a ideia é fazer uma corrente muito grande de educação financeira, para que isso possa se estender realmente a cada um que gosta de trabalhar isso, que tem isso como objetivo. Muitas pessoas vivem do trabalho de educação financeira, outros trabalham com uma renda extra, um aleatório, outras pessoas realmente fazem sem fins lucrativos, né? Mas o importante é fazer esse trabalho. E aí nós temos esse pessoal todo reunido aqui na associação que tem esse objetivo, né? Lá na associação nós fazemos um trabalho de desenvolvimento, temos treinamentos para aperfeiçoamento para o educador financeiro, entendeu? E a grande vantagem que eu acho interessante lá pela POEF é a diversidade e o contato, né, que você tem com vários educadores financeiros. Então você pode trocar ideias, informações, pessoas de vários nichos, né? Nós temos pessoas lá, educadores financeiros que têm o seu perfil voltado mais para empresas,
outros para crianças, outros para endividados, outros para servidores públicos. Então, isso diferencia bastante e enriquece bastante o meio desse contato que a gente tem aí com eles, tá? O Emerson, se você quiser dar uma passadinha na apresentação, consegue? Não? Senão eu falo por aqui mesmo. Emerson? Sim, sim. O próximo é esse aqui. Então, vamos lá, deixa eu... Isso, né? Então, isso. Aí nós temos os países, né? E nós temos aí 12, né? Estamos em 12 países. Então, tem aí os 12 países que a gente está construindo, cada um com seu representante bem localizado. Então, são pessoas que são... Eu vou dizer aqui que a grande maioria, não toda a maioria, mas grande parte são de brasileiros que estão lá, né, residem nesse país e também fazem esse trabalho de educação financeira no seu próprio país. Então, a gente também tem esse contato que é interessante para, como eu bem disse, incentivar o desenvolvimento e entender como é que as pessoas trabalham a educação financeira em seus locais, onde residem. Né? Então, é interessante fazer esse trabalho também. Pode passar, Laura, por favor. O nosso propósito aí é levar realmente a educação financeira através de profissionais capacitados, com esse estilo colaborativo, né? E o assunto chegue a todos os brasileiros. E agora a gente está falando de âmbito internacional, porque isso tem atingido alguns países com esse trabalho que os educadores desenvolvem em suas unidades. Temos parcerias aí, né, com a Cera, que é uma faculdade que ela está em âmbito nacional, ela tem várias unidades por todo o país, e essa parceria é interessante por quê? Porque o educador que tem interesse em dar uma palestra, fazer algum evento e quiser utilizar as unidades da faculdade SER, né, dessa universidade SER, ela pode ir lá e falar, olha, eu sou da POEF, né, eu sou filiado, sou associado, e eu gostaria de um espaço para fazer aqui uma palestra gratuita, um evento, né? E a faculdade ela nos dá essa liberdade de utilizar do espaço em todas as regiões do país que ela reside, né? Então são várias unidades aí, que depois, se vocês quiserem, eu passo o endereço para vocês, de vocês, quem tiver o interesse, entrar em contato, marcar com eles, eles vão fazer aí essa ponte com vocês para que o trabalho seja mais desenvolvido, tá bom? Pode passar, Anderson, por favor. E aí tem, né, várias unidades que a unidade CIR tem aí a UNG, tem a Unibanco, né? Pode passar, Anderson. Que são os lugares onde elas residem os estados, né? E temos uma parceria, opa, passou um pouquinho rápido. Tem uma parceria que a gente tem aqui em São Paulo com a EIP, né, que é uma associação de bairro para empreendedores, que a gente também faz esse trabalho. Como eu disse, né, o trabalho do educador financeiro ele não é só voltado para a pessoa física, ela envolve a pessoa jurídica também. Né? Então, nós temos educadores financeiros que trabalham em pessoa jurídica, eu mesmo trabalho em pessoa física e jurídica. Então, a gente acaba fazendo essa parceria para educar o empreendedor que entende também que é um viés que precisa ser muito bem trabalhado. E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente vai bater na questão do prolabore, de se educar financeiramente, saber quanto gasta e organizar suas finanças pessoais, para que isso possa fazer uma melhor gestão das suas finanças empresariais. Então, temos essa parceria aqui com essa associação aqui de empreendedores regionais do bairro aqui em São Paulo, na Zona Leste. Pode passar, Anderson? Então, fizemos várias realizações aí, né? Participamos de vários eventos, a Semana ENEF, desde que a PF foi fundada há 2 anos atrás, nós participamos da Semana ENEF, né? Semana Nacional de Educação Financeira aí, e esse ano não vai ser diferente. No primeiro ano que nós fomos fundada, nós ficamos em 4º lugar como a que mais colaborou com a doação de tempo, né, de pessoas interessadas em eventos falando de educação financeira. E a gente quer alcançar cada vez mais um patamar maior quando tem pessoas que realmente entendem, gostam e querem participar de um evento voltado para a educação financeira. Pode passar, Anderson?
E aí, como é que a gente se associa, né? Como é que eu faço para me associar? Bom, é importante falar que a educação financeira, ela não pode ser uma coisa muito de pessoas que não têm realmente fundamento e base para isso. Então, como é que a pessoa se associa, né? Ela vai entrar no site, ela vai fazer a sua solicitação para uma prova. Sim, existe uma prova para poder fazer isso. Não é nenhuma prova tão difícil, são termos básicos, pontos básicos que o educador financeiro precisa conhecer para que ele possa ter a segurança de fazer um bom trabalho com a pessoa que vai ser abordada por eles. Então, a nossa preocupação não é em juntar simplesmente carteirinhas e associados. A nossa preocupação é com a pessoa que vai ser atendida por ele. Então, nós criamos aí uma prova básica, tá? E nessa prova, no site, você tem todo o material didático que cai na prova disponível em PDF também no site. Então, eu preciso comprar alguma coisa para estudar para a prova? Não. Basta você fazer a sua inscrição no site. Lá você, no próprio site, você vai ter os links de todas as matérias que caem na prova, tá certo? E aí a prova são 40 questões de alternativas. Você vai ter lá um tempo de 60 minutos para preencher as alternativas da prova. E você tem um mínimo de acertos que precisam ser feitos, né? De 40 questões, você precisa acertar no mínimo 32, tá? 32 questões para passar na prova. Depois que é feito, depois que você consegue a pontuação, aí você vai receber a comunicação por mim ou pelo Cleiton, informando a documentação que você precisa enviar. E aí nós temos hoje uma anuidade, como toda associação tem, de R$ 150, que é feito o pagamento anualmente, tá? Através do boleto bancário, o Pix, e você recebe aí também a sua carteirinha, começa a participar com a gente nos grupos, nos eventos, e faz parte desse grupo que tem crescido aí constantemente, felizmente. Tá? Pode passar, Emerson. Emerson? Opa, o Emerson? Eu acho que travou aí. E aí, por último slide, seriam os contatos. Isso, obrigado, Anderson. Aí seriam os contatos para vocês entrarem em contato, saberem um pouco mais, tirarem suas dúvidas, entender o que nós estamos fazendo hoje, qual o nosso objetivo, o nosso propósito, né? Tem muita coisa mais detalhada no site, onde nós queremos alcançar e que meios nós estamos utilizando para isso, tá? Então, basicamente, seria esse, é um trabalho totalmente voltado para o público, né? A gente aqui, o nosso trabalho, a nossa preocupação é que estejamos com pessoas que têm esse mesmo interesse em crescer, desenvolver e principalmente ter esse propósito, né? Eu lembro que no começo a gente foi bem, foram muitas perguntas, né? Qual é o propósito da POEF? Qual é o propósito da POEF? E a gente tem realmente esse propósito de unir pessoas que pensam, que têm esse objetivo de trabalhar a educação financeira e estar com pessoas que já vivem, que já trabalham, né? E para fomentar cada vez mais a questão da educação financeira para quem precisa, né? Então, para quem precisa fazer esse trabalho e estar junto com a gente aí, tá? Pode fechar, o Emerson, a apresentação, por favor. E o que acontece com isso, né? É interessante a gente estar falando de educação financeira, até porque eu me perguntei muito, depois de ter atendido, feito palestras e tudo mais, já antes mesmo, eu já vinha falando sobre isso, da importância que a gente tem na educação financeira. Você imagina se nós tivéssemos existido, né, se a POEF tivesse sido criada há mais tempo, né, bem mais tempo, antes mesmo da pandemia. Teríamos impactado mais pessoas e, com certeza, o impacto que a pandemia trouxe teria sido menor, porque mais pessoas teriam essa consciência de que é necessário se educar financeiramente, né? E isso seria aí, acreditamos muito nisso, cito até uma frase de Gustavo Cerbasi, que ele fala que o medo ele não é vencido pela coragem, né? O medo ele é vencido pelo conhecimento. Então, o que as pessoas temem? Né? Por que as pessoas temem a mudança? Por que as pessoas temem em contratar um educador? Por que as pessoas temem
em querer abrir a sua vida financeira, porque elas acham que realmente é preciso coragem para fazer isso, e não é só coragem, né? O que causa aí para a pessoa que está endividada hoje, para a pessoa que está precisando do educador financeiro, é o conhecimento, de fato. O conhecimento realmente é o que liberta, é o que nos assegura, e se tornar educador financeiro, vou contar um pouco até da minha história, como o Emerson sabe já dele, foi para mim uma questão de necessidade também, né? Eu não cheguei a ser quase preso, né, Emerson? Mas eu tive luz e água cortada, e foi difícil para mim, uma parte difícil, não tenho uma história feliz para contar, não. Foi até um dia que eu realmente falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque desse jeito não dá. E aí eu contratei um profissional, o profissional me indicou, me posicionou, me direcionou. Eu achei essa transformação muito impactante na minha vida. E aí eu comecei a ler, querer saber mais, falar, cara, isso aqui é fantástico, isso aqui salva vidas, na verdade, né? A gente não só salva o bolso das pessoas, a gente salva relacionamento, salva vidas, salva bastante coisa. E quando o educador, se você pega um educador financeiro que tem uma certa bagagem, ele tem muita história para contar. Tem muita história para contar, e são histórias realmente que impactam a vida das pessoas, né? Eu lembro que uma educadora falou uma vez, eu carreguei essa frase, ela falava que educação, planejamento financeiro, não é só para as finanças. Planejamento financeiro é o planejamento de vida, né? Então, quando a gente está de frente para um cliente, é importante a gente saber que a gente está mexendo com a vida do cliente, né? Então, qual é a capacidade que eu tenho para direcionar uma pessoa para o que é melhor para ela? No começo, muitos educadores financeiros têm essa insegurança, e eu entendo, né? Mas quando você pega educadores financeiros, eu não estou dizendo que um é melhor, outro é pior, mas quando você pega realmente o educador financeiro, que no fundo ele é até um mentor, né? Que o mentor é quem passa por um processo, é quem já viveu aquilo, você entende quanto isso gera resultado. Tá? Então, nós temos aqui vários mentores aqui, com a gente na sala, que podem falar com credibilidade. E hoje o povo ele está incrédulo. Hoje a população ela está incrédula, ela está insegura com relação a isso. E nós precisamos passar essa esperança, essa expectativa, esse direcionamento, mas principalmente esse processo, que é o que eu digo, né? As pessoas esperam que a gente faça milagre, né? Vai lá e fala, olha, eu vou aqui com uma vara de condão ou com um pó de alguma coisa, né? Um pó mágico, fazer alguma coisa, e em dias você sairá dessa dívida. E não é isso, né? Sabemos que não é isso, é um processo demorado, doloroso. Eu lembro que eu faço essa comparação com o processo da borboleta, né? Então, como é que é esse processo da borboleta? Você não pode ir lá e abrir o casulo, né? O casulo é apertado para a borboleta, é frio, é doloroso, e você tem que passar por esse processo. E o papel do educador financeiro é direcionar e aliviar, mas ele tem que ser respeitado, né? Tanto pelo educador quanto pelo cliente. Então, o papel do educador é fazer com que isso seja curto prazo, né, um curto prazo e bem mais direcionado. Nós conhecemos pessoas aí que a gente para conversar, estão anos e anos endividados, anos e anos virando a fatura do cartão, o limite do cartão, né, e não conseguem fazer nada. Elas estão realmente descrentes, elas acham que aquilo já é um padrão de vida delas. E nós, aqui como educadores financeiros, acredito que nós queremos mudar essa realidade. A realidade não pode ser essa, não pode ser vista dessa forma. Não podemos limitar a população a isso, tá? Não é trazer uma utopia, mas sim um processo de realidade. E esse processo de realidade, assim como foi comigo, como foi com o Emerson, com tantos outros, ele vem de uma capacidade de você querer fazer a mudança, de você querer melhorar a sua vida. E eu acredito muito na educação financeira nesse ponto, tanto que hoje participo aí na ApoF e acredito muito no trabalho que nós fazemos aqui, direta ou indiretamente, para que isso realmente alcance o máximo de pessoas possíveis. Certo? Obrigado, Emerson, pelas palavras. É isso aí, gente. Pois bem, Fernando, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente aí. Fernando, que é o representante da ApoF, a ApoF tem me ajudado muito, viu? Muita coisa eu tenho aprendido aí com o pessoal de lá.
Tem muita gente no grupo, né, Fernando, que tem canal no YouTube, tem participação, tem live todo dia no Instagram. Todo dia a gente recebe uma notificação que tem alguém ao vivo no Instagram. Isso é assim, é o tempo todo. Parece que de meia em meia hora alguém aparece, porque todo mundo está engajado, está procurando, de fato, levar a educação financeira para as pessoas. E trabalhar com a Apoef tem uma característica muito interessante, porque a gente é livre para trabalhar, para mostrar o conhecimento que a gente tem, e cada um com a sua expertise, cada um de um jeito, mas todo mundo com o mesmo objetivo. Isso é muito legal, é muito interessante. Eu queria convidar o Ricardo. Ricardo, você está ouvindo bem a gente? Sim, o Emerson. Oh, muito bem. Ô, Ricardo, eu queria que você contasse um pouco como que é a educação financeira aí onde você está. Você falou que é da Bahia, né, de Salvador, é um baiano aqui com a gente. Rapaz, eu converso com alguns amigos e é bem difícil no final das contas, assim, até é uma coisa que é interessante a gente tratar, e o próprio Fernando já falou aí sobre essa coisa de que não é um processo simples e tal, e aí eu vejo muito assim, é, a dificuldade que as pessoas têm de entender o que é que a educação financeira pode trazer para a vida delas, né? A gente vive num país de imediatistas o tempo inteiro, né? E aí, hoje, eu sempre comento, quando eu estou com alguém, ou estou fazendo uma live, alguma coisa assim, que o quanto você vê hoje as pessoas procurando, por exemplo, sobre investimentos e o tão pouco que eles procuram por educação financeira. Porque a gente vem nessa coisa do imediatismo mesmo, né? As pessoas estão procurando investimentos para, tipo, eu não consigo ganhar jogando numa Mega Sena, jogando numa loteria qualquer dessa que a gente tem aqui no Brasil, e aí a gente vai procurar por investimentos para poder ter esse ganho imediato e rápido, né? Quando, na realidade, eu, pelo menos, entendo assim, que investimentos hoje, no Brasil, principalmente, diante de toda a realidade econômica que a gente vive, é uma coisa para a gente manter o poder de compra do nosso dinheiro, né? E conseguir acumular patrimônio para ter um futuro que não seja o futuro da maioria dos brasileiros, né? Então, assim, o que eu deixo de mensagem é que eu percebo isso, essa dificuldade das pessoas entenderem que a educação financeira é uma coisa necessária na vida delas, na vida de todo mundo, né? Por conta do planejamento, é uma coisa assim que eu digo que é planejamento de vida, no final das contas, né? Eu trabalho com educação financeira há pelo menos 25 anos, né? Atendendo pessoas e tal, mas, assim, muito difícil você conseguir encontrar pessoas que estejam realmente interessadas e tal. Por exemplo, eu tenho 2 anos, mais ou menos, de Instagram. A gente vinha com um projeto que era o Vida e Finanças, que caminhou bastante e tal, mas, pasme, eu devo ter conseguido, com Vida e Finanças, umas 5 pessoas para poder fazer mentoria. Dessas 5, apenas 2 continuam, e aí estão num processo agora que eu entrei com a questão do desendividamento com elas, elas estão fazendo esse processo, eu acompanhando de vez em quando e tal, mas é muito difícil. Agora, sim, o que a gente mais tem é as pessoas procurando, sim, qual é a ação que eu posso comprar para poder ter um retorno rápido? Em que eu posso investir R$ 100? É sempre muito complicado esse processo da educação financeira no Brasil por conta do próprio hábito, né, da cultura do imediatismo. Mas é aquela coisa, né? A gente estava com esse projeto do Vida e Finanças, aí agora já está com o projeto da rádio, porque, assim, sempre procurando uma maneira de levar a educação financeira de uma outra forma para as pessoas, né? E sem desistir. Aí tem o quê? 3, 4 meses que eu conheci a Poef, me associei, muito feliz de estar junto com essa família que, graças a Deus, vem crescendo bastante. E aí vamos continuar batendo na tecla, aquela coisa de que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pode ser que não seja uma coisa, que eu sempre digo assim, que eu não vá ver acontecer na minha geração, mas eu tenho trabalhado
e insistido nisso para que eu veja, ou que meus filhos possam ver, que meus netos possam ver, a gente tem uma mudança de realidade, da mentalidade mesmo do brasileiro em relação ao lidar com o dinheiro, né? Emerson? Acho que era isso assim que eu tinha para passar, e são palavras, na realidade, de incentivo para Maria Antônia, para que ela acredite que mesmo o Fernando citou que não é uma coisa fácil, e não é fácil para nenhum de nós, porque acho que todo mundo aqui está em processo de construção de patrimônio, de uma realidade financeira organizada, mas é perfeitamente possível, basta que a gente tenha disciplina e planejamento para que as coisas aconteçam. É isso aí. Não é fácil, mas pode ser simples, né, Ricardo? Exatamente. E tudo passa por essa coisa eu sempre digo assim, que a educação financeira tem muito pouco a ver com dinheiro. O dinheiro é só um instrumento para que a gente veja as coisas acontecerem diante de um planejamento, mas passa muito mais pela mudança de mentalidade, né? Tem uma coisa que às vezes a gente vai trazendo certos, vamos dizer assim, certas coisas que de repente não são insights na nossa mente, e aí eu tenho pensado muito nas últimas semanas, talvez, sobre essa coisa de a gente ver um índice de endividamento, por exemplo, no Brasil, que já está próximo dos 80%, né? Ou seja, a gente tem quase 78% da população que tem algum tipo de dívida, seja em cartão de crédito, seja um carnê de lojas e outras coisas, em empréstimos e tal. E aí eu fico pensando assim, quando é que isso vai mudar? Quando é que as pessoas vão entender, por exemplo, que elas têm que assumir responsabilidades na vida que reflitam, na verdade, a capacidade financeira que elas têm? Essa coisa de... eu vejo muito em telejornais e tal, a mídia no Brasil, para essa coisa da economia e de finanças pessoais, ela, no final das contas, ela termina sendo um pouco danosa, no final das contas, né? Porque ela diz assim, que o crédito é importante para que as pessoas possam garantir o seu consumo, quando na realidade não é, né? O crédito é uma coisa que deve ser utilizada de uma outra forma, mas o que é que acontece? Há sempre um incentivo de que, se eu quero comprar alguma coisa, se eu quero ter sei lá, uma geladeira, um fogão, uma televisão, eu posso chegar ali na loja, e se eu tenho um cartão, eu divido de 12 vezes, 24 vezes no cartão, quando na realidade a gente tinha que fazer o contrário, né? A gente não precisa consumir usando o crédito como uma forma de fazer isso acontecer, principalmente quando a gente não tem respaldo financeiro para isso, né? Eu digo assim, que se você vai usar o crédito para poder fazer qualquer tipo de compra, já tenha esse dinheiro guardado, porque no caso de repente acontecer alguma coisa com suas receitas em relação a, de repente, não tenho mais, perdi o emprego e tal, mas eu tenho dinheiro para poder arcar com as despesas que eu fiz, com os compromissos que eu fiz, né? E é essa a grande dificuldade das pessoas. Elas terminam assumindo responsabilidades na vida, e aí eu vou bem a fundo, tipo assim, eu ganho um salário mínimo, a pessoa que está do meu lado ganha um salário mínimo também, e assim, vamos casar, vamos fazer festa, vamos financiar alguma coisa para poder morar e tal. Então as pessoas, assim, elas ficam muito naquela ideia de que a gente vai se virando, só que chega uma hora que o dinheiro que você tem disponível, ele não é suficiente para que você possa cobrir todas as suas despesas. Então, assim, a palavra-chave, no final das contas, é planejamento. Se você não se planeja e não consegue perceber qual é a capacidade financeira que você tem para poder assumir determinados compromissos, tudo vai por água abaixo, né? Exatamente. Eu e o Emerson, a gente estava, inclusive, falando sobre isso ontem. O pessoal pega tanto crédito para ir mantendo o padrão básico de vida, não é nem porque aconteceu uma emergência, que aí eu precisei pegar um crédito. Não, isso já faz parte da vida dela, é tipo um segundo salário. Isso. E aí pega tanto crédito, que chega uma hora que as despesas básicas dela, mais esse monte de crédito que ela tem para pagar,
a receita dela não é suficiente. E mesmo se fosse, a vida não é linear, né, Ricardo? Exato. Hoje a gente está de um jeito, amanhã a gente pode estar de outro. É. E aí perde emprego, aconteceu, N coisas podem acontecer e as pessoas simplesmente entram num problema muito maior e muito difícil de se resolver. É. E o que você falou é muito verdade. Não é o quanto eu ganho, é como eu lido com o que eu ganho. Eu atendo um cliente que recebe 50 mil por mês e gasta 52. Verdade. Eu já tive alguém que fez uma reunião de alinhamento comigo, que ela junto com o esposo ganhavam 36 mil reais por mês, gastavam todo o dinheiro, e a reclamação dela é que ela não sabia, não lembrava de quando ela tinha tido tempo e dinheiro para poder estar num restaurante, para fazer uma viagem, ou seja, os 36 mil reais que eles ganhavam era para cobrir as despesas básicas de casa, despesa com empregado, despesa com carro e tal. Então, é a forma como as pessoas lidam com o dinheiro. Exato. É isso aí. Eu vi um grande empresário, alguns anos atrás, esse empresário, né, problema nenhum falar publicamente, né, o empresário Silvio Santos, uma vez, falando em um programa de auditório com uma pessoa. E eu imagino que muita gente deve ter visto essa frase com ele e entrou nesse barco. Claro, nada contra o empresário, é um grande empresário, a gente precisa tirar o chapéu para ele. Mas o Silvio Santos uma vez disse para uma pessoa: quem não faz dívida não sobe na vida. E eu acho que o Brasil inteiro escutou essa frase e está seguindo o que ele disse alguns anos atrás. Eu imagino que deve ter, porque muita gente imagina que para subir na vida eu tenho que fazer dívida. Olha, a mentalidade é essa. Para que eu ganhe 5 mil, eu ganho 2. Para que eu ganhe 5, basta fazer uma dívida de 3. A matemática deu certo, mas não é bem assim que funciona, porque você não está fazendo uma dívida de 3. Você está perdendo 1.000, porque você tem 2, está devendo 3, você está perdendo R$1.000. E muita gente cria essa mentalidade que a única forma de conseguir alguma coisa é se endividando. Vocês devem ter visto aí, saiu um meme, tem um monte de meme aí a respeito desta frase que um cantor esses dias disse: não importa o preço, eu quero saber em quantas parcelas eu pago. Eu acho que muita gente já ter visto aí passar no Instagram acho que foi o Gustavo Lima, se não me recordo os nomes, enfim, de um cantor que falou isso em um momento e o pessoal virou meme. Não importa, eu não quero saber o preço, eu quero saber em quantas parcelas. E, quer dizer, já incentivando as pessoas a comprarem e parcelar aquilo ali para que ela possa ter o bem. E eu falo com algumas pessoas que eu atendo que não existe cartão de crédito. O cartão de crédito é uma invenção sem lógica. Porque se você tem R$1.000, compra um celular de R$1.000 parcelado em 10 vezes, os R$1.000 vai ser debitado naquele momento da sua conta. Vai ser retirado totalmente os 1.000. Passado ali, apesar de parcelado, mas naquele momento você perdeu R$1.000. Caso você precise, no dia seguinte, de algum dinheiro, você não vai ter nem o dinheiro da passagem para voltar da loja para casa, porque você passou 100% lá do valor. É debitado o valor 100%, em parcela. As pessoas não conseguem enxergar isso. E a dívida, no caso do cartão de crédito, é retirado o limite total do necessário da conta, e não as parcelas. E a gente traz essa cultura do endividamento para as pessoas. Acaba que as pessoas com histórico vão me endividar, eu estou me endividando. E existe um caso ainda mais grave. Eu que lido com muitas pessoas endividadas, existe um ego da dívida. Vocês não conseguem imaginar as pessoas que alimentam o ego por estar endividada. Elas falam com uma alegria, uma satisfação tão grande que estão endividadas que a gente pensa, mas que alegria é essa? Por que está tão feliz de estar devendo? Eu vejo pessoas assim e falo, não faz sentido essa sua felicidade toda. Bom, mas enfim, né? Mais uma vez... sim, Lívia, fica à vontade. Ô, Emerson, só voltando aqui no assunto que se tocou aí do cartão de crédito, o cartão de crédito é uma excelente ferramenta. Mas quando chegou aqui no Brasil, como todo brasileiro, né?
ele foi distorcido, a função dele foi alterada. O cartão de crédito é apenas um facilitador de meio de pagamento. Você sabia que parcelar a compra no cartão de crédito só existe aqui no Brasil? Em lugar nenhum mais do mundo Sério? É não verdade isso, existe essa Lívia. questão de parcelar a compra. Não sabia. Ou você tem dinheiro para comprar ou não tem, Ou porque o não cartão de tem. crédito é isso, é um facilitador de forma de pagamento. Aí chega no Brasil, o que os bancos fazem, o que as instituições financeiras fazem? Vamos dar um limite maior do que a pessoa pode arcar com ela e vamos fazer o parcelamento. Aqui no Brasil virou uma forma de te emprestar um valor Sim. de empréstimo. Em lugar nenhum, sem ser no Brasil, não existe parcelamento. É tudo à vista. Não sabia. Olha você ver. Fora os limites que eles entregam, né, Lívia? Eu estava até comentando no grupo da Apoef sobre essa coisa de cartão de crédito, que alguém colocou alguma coisa sobre cartão de crédito lá, que eu fiz um cartão numa instituição dessa, e aí eles me entregaram um cartão com um limite que é pelo menos 5 vezes o valor que eu ganho, um limite de quase 30 mil reais. E assim, muitas pessoas passam por isso, e às vezes está ganhando 2 mil e receber um limite de 9, 10 mil reais, e entrar nessa de parcelamento, aí é uma parcela de 20 reais aqui, uma parcela de 30, uma parcela de 50, e quando ele vai ver, os 2 mil reais que ele tem de salário não existe mais, porque está tudo comprometido com o cartão de crédito, mas tudo feito de maneira proposital. Exatamente. Isso quando o valor da soma das parcelas não ultrapassa o valor do seu salário, porque você precisa começar a pagar o mínimo do cartão, a fazer parcelamento de fatura de cartão. Porque o que acontece? Isso foi feito para dar errado, gente. Banco ganha dinheiro com cliente que não paga em dia, que paga atrasado. O banco não te dá um limite de 5 vezes o seu salário porque ele é bonzinho, porque ele gosta de você, não. É porque ele quer que dê errado. Que dê errado. Porque é assim que ele ganha dinheiro. Simples assim. E triste, porque assim, as pessoas costumam acreditar mais em gerente de banco, em banco, do que em qualquer outra coisa, né? São muito iludidas com relação a isso. Basta que a gente olhe hoje, por exemplo, essa coisa dos bancos digitais, né? Que são bancos como outros bancos qualquer, eles são liberados pelo Banco Central para funcionar, tem autorização, tem tudo, mas o que tem de pessoas hoje que não abrem mão de estar nos bancos maiores, né? Que a gente conhece, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Santander, Bradesco, eles não abrem mão, porque eles acham que se eles colocarem o dinheiro num banco digital, para ter melhores rentabilidades, inclusive com investimentos básicos, investimentos para reserva de emergência e tal, eles acham que não. Aí eu vou botar meu dinheiro, sim, mas com o que eu converso se eu precisar? Ou seja, precisa da ideia da presença física de alguém conversando com você e tal, quando na realidade, assim, são bancos como os outros qualquer. E é disso que eles se aproveitam, né? Exatamente. Bom, muito bem, já são 9 horas e 40 minutos. A gente vai ter um outro momento agora às 10 horas. Aliás, perdão, não. O evento das 10 horas, o Guilherme deve estar sabendo, não sei, foi cancelado por causa de um problema pessoal com a palestrante. Ela tinha marcado para as 10 horas, mas ela teve um problema pessoal, ela não vai poder estar aqui com a gente. Então, se algum de vocês se inscreveu para as 10 horas, eu imagino, não sei se o Maria Antônia ou o Ricardo, não sei, às 10 horas ela não vai poder participar. Então, a gente vai ver o que vai ser feito aqui, se alguém entrar, eu vou estar com a live aberta, se alguém entrar aqui, a gente dá continuidade. E, bom, é isso. Ricardo, deseja dar umas considerações? Guilherme, quiser fazer alguma consideração aí, esteja à vontade para a gente poder encerrar. Vamos dizer mesmo que, pelo fato de ser um primeiro evento, a gente teve algumas questões técnicas, né, até mesmo de divulgação, enfim. E primeiro é para a gente aprender mesmo e aprimorar para fazer os próximos de forma melhor, né? Agradeço aí a paciência de todos aí e
breve, a gente vai fazer um outro evento aí mais organizado e quem sabe presencial, né? Eu queria agradecer todo mundo, viu? Especialmente a Maria Antônia. Perfeito, Lívia. Viu, Maria Antônia? Muito obrigada aí. Foi um prazer aí falar com você. Se você quiser perguntar mais alguma coisa, o tempo está meio curto, né, Emerson? Porque tem outro evento agora às 10. Eu deixei Mas foi um... para a Maria Antônia aqui o meu contato, né? Ela pode entrar em contato comigo à vontade, não tem problema nenhum. É claro, o Ricardo e o Guilherme, a gente já é do grupo lá, mas a Maria Antônia ela pode me chamar no WhatsApp, esteja à vontade. Eu acho que ela deve estar vendo aí também no fundo da tela o telefone do Guilherme também, tá? Eu tenho certeza que o Guilherme vai estar aí o que precisar à disposição dela. Eu, na verdade, assim, eu queria aproveitar a presença de alguns dos educadores aqui, a Lívia, que eu não conhecia, colocar a rádio à disposição. A gente tem um programa semanal que acontece dia de sábado, onde a gente traz educadores financeiros para poder discutir sobre temas relacionados com a educação financeira, trazer dicas para os ouvintes e me colocar à disposição com a Lívia, com o Guilherme, com o próprio Emerson, né, que eu conheci essa semana por conta da questão do evento também, que as portas estão abertas lá para a gente poder bater papo, conversar, falar sobre educação financeira e levar esse conhecimento tão importante para os brasileiros e dizer assim que a rádio, a gente está muito feliz assim porque a gente entrou nessa da rádio, de uma web rádio, justamente por conta de que a gente tem a possibilidade de atingir todos os países no mundo, né? E hoje a gente já tem ouvintes espalhados aí pela Europa, Estados Unidos, que ouvem demais a gente, algumas pessoas na região da Ásia, Austrália também, então é um espaço para a gente poder falar com brasileiros no mundo inteiro. Então, o espaço está aberto aí para quem quiser participar. É só entrar em contato aí com o link lá da rádio no Instagram, @radiumweb, e conversar comigo que a gente marca para poder fazer o programa juntos, beleza? Obrigada, Ricardo, aí pelo convite, viu? Obrigada, gente. Pessoal, então fica assim. Um bom dia para Ricardo, se vocês. você conseguir colocar aí no chat o Instagram, Ah, beleza, vou fazer isso aqui. acho que todo Pode mundo sim. coloca aí também. Então tá, gente. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela oportunidade e a gente se encontra numa outra vez. Beleza. Até daqui a pouco.